Olá, olá! Chegamos aí no nosso 8º mês de vida do seu bebê, com grandes marcos acontecendo. Isso é muito importante você entender agora, tá? Qual que é o grande salto aí do 8º mês? O seu bebê começa a ter um reconhecimento de personalidade. O que é isso? Ele sabe o nome dele. E aí ele adora ser chamado. Ele adora cada vez mais participar dos processos familiares. Então, fale o nome do seu bebê. Chame a atenção do seu bebê, porque a natureza é tão perfeita que nesse momento ele começa ainda a prestar mais atenção para aquela pessoa que chama ele pelo nome, que normalmente é a mãe, tá? Então, isso é legal, eu sempre conto uma historinha, né? Que os pais chegam aqui na consulta, pai mesmo, né? O bebê aprende a falar nessa fase, ele começa com papá, mamá, vavá, começa a ter essa emissão de consoantes, né? O v, b, o p. Então, isso são consoantes, né? O fonema ali do barulho da consoante, certo? Então, os bebês às vezes começam a chamar os pais e a mãe fica triste por causa disso, tá? A brincadeira que eu faço, isso é neurológico, confirmado pela ciência, é o quê? Por que às vezes o bebê, e na grande maioria das vezes, aprende a falar pai primeiro do que mãe? Porque a mãe, ele nem precisa chamar. Olha só que legal isso, tá? Não quero aí desmerecer os pais, tá bom? Tem muito pai hoje, graças a Deus, que é bastante presente, mas a gente sabe, na prática, que a presença da mãe é muito maior, certo? Até mesmo pela rotina, necessidade, enfim, tá? O que não justifica o pai não ser presente, tá? Não vamos também falar isso não, fechou? Então, o seu bebê começa a ter essa demonstração. E isso é muito importante. O fato dele iniciar o processo da comunicação. Então, mais do que nunca, é muito importante ele ter estímulos visuais. E, por favor, não confunda isso com o uso de telas, tá? O uso de telas é recomendado somente após os 2 anos de idade. Por quê, gente? Vamos entender isso de uma maneira por todas, tá? O simples fato de eu te falar galinha pintadinha, você vai lembrar da música, da cor da galinha ali, pó, pó, certo? Por quê? Esses desenhos, Cocomelo, Galinha Pintadinha, Patrulha Canina, eles têm algoritmos de prazer. Ou seja, não são desenhos bonzinhos, são desenhos que tendem a trabalhar toda a dependência neurológica do seu bebê. O que quer dizer isso? Que quando eu retiro a liberação hormonal ali é de perda, é de estresse, é igual um usuário de droga, é exatamente isso, tá? É igual ele vai ter com açúcar lá na frente, bem lá na frente, se Deus quiser, certo? Então você entender que faz mal, que não é um pouquinho, e que o seu bebê não precisa, faz muita diferença, fechou? Lembre-se, né? Aquela cena triste de restaurantes e outras coisas, que você vê as crianças ali, uma tela na frente e a mãe achando que ela está comendo. Não. Lembra o que a gente aprendeu lá na introdução? Atendimento exclusivo, visão exclusiva, momento de concentração no prato. Trabalhar os sentidos no prato. Se você muda esse foco e o bebê começa a ter liberações hormonais de prazer associada a outras coisas, a comida fica sem graça, você fica sem graça, as brincadeiras ficam sem graça. Por quê? Esses desenhos, de maneira muito específica, trabalham toda essa parte de algoritmos de prazer, tá? Aqueles flashes, as cores, a mobilidade, aquilo ali para o bebê é excitatório, chama muita atenção. E você pode ter certeza que você vai perder essa briga, fechou? Então não é recomendado, tá? Então, 8º mês, nós começamos a entrar ali na janela da mastigação, que eu vou falar isso de maneira mais específica no 9º mês, onde o seu bebê aprende a comer de verdade. E normalmente nesse 8º mês ele já tem mais mobilidade, ele já começa a querer engatinhar de maneira mais específica, lembrando que eles engatinham para trás primeiro, porque ele entende que a postura de tronco, quadril, ele nem entende que tem quadril, então ele joga o bumbum para trás e começa a engatinhar para trás. Estimule, tá? Deixe o seu bebê num ambiente de conforto e segurança, mas deixe no chão. É nessa fase que a mãe começa a sofrer, porque o bebê não quer mais escola, ele quer bagunça, ele quer estar ali se movimentando, correndo atrás, puxando o rabo do gato, batendo no cachorro. Isso é importante, tá?
E nesse ambiente, uma dica fundamental, não crie um ambiente de estresse. O que é isso? O bebê está sentadinho ali brincando e você fala, vai cair e vai bater. Ai meu Deus do céu, principalmente vó gosta disso, né? Lembre o seguinte, ele vai falar, eu não vou nem me mexer, se ela tá falando que vai acontecer tudo isso, eu vou ficar aqui, ó, parado na minha, certo? Então tome esse cuidado, um ambiente controlado, ele vai iniciar um movimento ali de pega, principalmente esse movimento aqui, ó, de pega com a mão, certo? Igual o macaco faz, exatamente isso, tá? Movimento de pinça, após 1 ano, ele começa a ter esse sentido. O que eu peguei, eu olho e pum, levo na boca. Isso inclui chinelo, controle, formiga, tudo que ele tiver acesso, tá? A bagunça faz parte do processo. Bebê bagunceiro come melhor, dorme melhor, cresce e se desenvolve. Lembra sempre dessa dica que é muito fundamental. Fechou? Até o próximo mês. Tamo junto.